ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Fernanda, essas derrotas repercutiram de que forma aí em Brasília? Ari, essas derrotas acabaram repercutindo aí, intensificando a crise que vive hoje o Palácio do Planalto e o Congresso Nacional, né? Uma crise institucional que foi aberta porque, de certa forma, o presidente Lula já esperava que o PL da dosimetria fosse derrubado pelos parlamentares. Já havia uma movimentação aqui no Congresso Nacional para que a derrubada desse veto acontecesse, porém, o que não se esperava, nem mesmo os mais pessimistas esperavam, era a rejeição do nome de Jorge Messias para o Supremo Tribunal Federal. A gente sabia que ele poderia ter um placar apertado, assim como teve na Comissão de Constituição e Justiça, já se calculava ali uma média entre 41 e 47 votos, alguns mais otimistas chegavam a apostar em 49 a 52 votos, mas uma derrota com apenas 34 votos pegou realmente todo mundo de surpresa, inclusive o próprio presidente Lula, que na reação já conversa com seus aliados, né, para uma reação junto a Davi Alcolumbre, inclusive com a exoneração de seus principais aliados de postos estratégicos dentro do governo federal. Reação que a gente achou que fosse ser bem imediata, mas até agora o presidente Lula está agindo com calma, com cautela, até porque é necessário que haja aí um restabelecimento dessa relação com o Congresso Nacional, porque o governo tem projetos importantes relacionados aqui à Câmara e também ao Senado, como, por exemplo, a PEC 6x1, que já está sendo discutida aqui na Câmara, mas vai precisar do aval do Senado para que haja aprovação e com isso entre em prática. Hoje mesmo, e daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso, a assinatura de uma medida provisória do novo desenrola, que por ser medida provisória precisa também passar aqui pelo Congresso Nacional. Enfim, são alguns projetos que vão precisar sim dessa relação restabelecida. Só que o PL da dosimetria, ele vai ter uma reação, isso aí a gente já sabe. O Partido dos Trabalhadores, a bancada do PT aqui na Câmara dos Deputados, vai ingressar com ação no Supremo Tribunal Federal para tentar reverter a derrubada desse veto. Por quê? A principal manobra do presidente Davi Alcolumbre para conseguir a derrubada do veto foi desmembrar a relação dos apenados, né, dos presos pelo 8 de janeiro, daqueles criminosos que cometeram crimes comuns e crimes hediondos. Havia uma grande apreensão de que a dosimetria pudesse beneficiar esses criminosos de delitos hediondos, então Davi Alcolumbre achou como solução desmembrar o projeto, alegando que o PL antifacção foi aprovado depois do PL da dosimetria, portanto, os efeitos da dosimetria não deveriam caber para crimes comuns. E aí o PT vai usar esse argumento, porque geralmente e constitucionalmente, quando um veto é integral, a análise desse veto também é sobre o projeto integral, o PT vai usar esse argumento para impetrar uma ação no Supremo Tribunal Federal e os ministros já devem se preparar e já estão discutindo como é que essa análise vai ser feita, como é que esse julgamento vai ser feito, o que pode trazer aí um revés para essa derrubada do veto da dosimetria. Os assuntos, esses dois assuntos da semana passada continuam repercutindo por aqui, porém Lula tem procurado agir com calma, com paciência, para não arranhar ainda mais essa relação, até porque os projetos do governo não se resumem a Messias e dosimetria, tem muito mais coisa aí que está vindo ainda nesse ano de eleição. Eu quero ouvir você, Franci, antes da gente falar do Desenrola 2.0, que é uma das manchetes da Fernanda, porque caso o governo Lula afaste os indicados do grupo de Davi Alcolumbre, ele estaria ali esticando a corda e declarando guerra de vez ao presidente do Senado. Talvez isso não interesse ao governo Lula, porque a gente sabe que o Alcolumbre está fazendo é menos um ódio, uma raiva ao governo Lula e mais uma articulação para que ele possa ser reeleito presidente do Senado com o apoio da direita, que deve crescer do Senado. O Senado deve ficar ainda mais de direita a partir do ano que vem. Então, comprar essa briga, afastar os cargos que Alcolumbre indica no governo, talvez não seja aconselhável. Isso, Ari, eu acredito que o presidente Lula não fará isso, até porque ali seria uma cisão ainda mais irreconciliável. E por mais que o Alcolumbre tenha atuado na rejeição do Jorge Messias, na indicação do presidente Lula ao STF,
ao Supremo Tribunal Federal, caso Lula seja reeleito, e até mesmo antes da sua reeleição, ele vai precisar ter um canal de diálogo, uma interlocução com o presidente do Senado. Então, nós estamos vivenciando tempos estranhos no Brasil, tempos estranhos na República, em que o Legislativo ganhou um grande poder, um poder até mesmo maior do que, muitas vezes, o Executivo. Então, diante dessa distorção que se estabeleceu no Brasil, o presidente da República acaba ficando refém dessas negociações com o Congresso Nacional. Então, refém dessas negociações, o Lula necessita manter esse canal de diálogo com Alcolumbre. Então, acredito que, neste momento, não é o adequado, o ideal romper totalmente com ele. E a Fernanda Duarte citou um outro fator que também precisa ser levado em conta. Se há uma guerra entre o Palácio do Planalto e o Davi Alcolumbre, quando o fim da escala de trabalho 6x1 sair da Câmara, onde deve ser aprovada, chegar ao Senado, o Alcolumbre pode alterar, distorcer, desidratar ou sequer votar, embora tenha risco para ele, nesse caso, porque é uma matéria que tem aí ampla repercussão popular. O eleitorado dele no Amapá pode dizer o seguinte: epa, peraí, quer dizer que ele é contra os trabalhadores aqui do Amapá, os trabalhadores brasileiros, mas há esse risco porque ele pode não querer dar para o Lula esse presente aí de aprovar o fim da escala 6x1, que é uma das bandeiras do presidente Lula para este ano, Alessio. Ari, e na verdade a gente sabe que essa escala 6x1, fim da escala, o projeto, ele tem aí uma repercussão muito grande, uma visibilidade para quem, porventura, seja ali o pai da criança, seja colocado como pai da criança, e ao mesmo tempo pode ter uma visibilidade negativa para quem impeça o andamento dela, que seria o caso do Davi Alcolumbre. Então eu acho que ele não teria essa coragem nesse momento de eleição. Ele não vai tentar renovar o seu cargo enquanto senador na eleição desse ano, mas claro, tem as suas também candidaturas que deve apoiar, tem assim o seu capital político que ele não quer ver manchado por conta da não aprovação ou do atraso dessa matéria que hoje está tão em voga no Brasil, todo mundo comentando, seja para defender ou para criticar, mas na sua grande maioria para defender o fim da escala 6x1. Então eu acredito que ele vai agora tentar amenizar ali os ânimos, Ari. Ele já fez ali o movimento mais brusco que poderia ter feito, que foram justamente essas duas derrotas, impor essas duas derrotas ao governo. Da mesma forma, eu avalio que o governo, o Planalto, vai fazer. Vai tentar agora amenizar a situação. Ainda está uma espécie de luto, um clima de luto ainda do governo. Poucas pessoas, poucos líderes falam sobre essas derrotas até então. Mas eu acredito que daqui para frente, já que ele já fez essa sinalização para a oposição e para a direita, a tendência, pelo menos, é de que haja uma reaproximação ou pelo menos uma tentativa de ambas as partes. E para a gente fechar esse tópico, Eliezer, lembrando que o Alcolumbre fez também foi uma grande manifestação ali de poder, uma grande prova de poder que ele tem no Senado. Ele está muito forte no Senado. E isso também reforça uma percepção que o brasileiro tem cada vez mais, que a gente tem ali um presidencialismo de coalizão, em que se o presidente não for muito forte, não tiver maiorias muito fortes na Câmara e no Senado, ele meio que fica refém, tanto em termos de orçamento a ser gasto, quanto de matérias a serem aprovadas. É quase um presidencialismo de coalizão ou um semipresidencialismo, como queiram, Eliezer. Eu cheguei a me sentir num parlamentarismo, propriamente dito, como sistema de governo, Ari. E assim, eu sou um pouco mais pessimista, eu vejo uma tensão instalada, principalmente pelas posturas, pelas decisões e ações do presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Eu não vejo nenhuma vontade de cessão por parte dele. Eu acredito que se for para tensionar ainda mais, ele tensiona. Então, o presidente Lula não deveria se importar a essa altura do campeonato com as reações do presidente do Senado, não deveria esperar alguma mudança de comportamento dele. Eu vejo que é a hora do executivo se posicionar e contar com quem está ao lado do governo. Saber quem realmente está contribuindo, com quem o presidente pode ali somar nessas discussões e não esperar que o presidente do Senado vá ceder de alguma forma, não. Há um individualismo prevalente nessa relação. Davi Alcolumbre tem demonstrado isso, não está preocupado com temas de repercussão geral, mas a nível de república, ele quer fazer o que é bom para ele.
que é bom para a sua reeleição lá na presidência da casa, o que é bom para os blocos que o sustentam ali, direita, extrema-direita, enfim, independentemente da reação que o Planalto vem a ter em alguma discussão como essa. Então, o presidente Lula deve filtrar bem. Quem está do seu lado, está do seu lado. Quem não está, deve ser tratado mesmo como opositor e adversário na eleição. Agora, a Fernanda Duarte quer ajudar você, ouvinte, telespectador, internauta, que está endividado. Não vai sair do bolso dela, ela vai trazer as informações do Desenrola 2.0. O primeiro foi lançado em 2023, foi um sucesso, mas de lá para cá os brasileiros se endividaram ainda mais.